Como diria o burrinho do Shrek, os seres humanos são como cebolas, feitas de camadas. E muito sabe o burrinho do Shrek, mas é verdade, porque a gente consegue sentir, né, o nosso corpo nessa parte mais física, mas em torno de nós tem várias camadas da nossa energia, que algumas filosofias chamam como aura, ou enfim, seja lá como você quiser chamar, mas nós somos muito mais do que esse corpo físico. E inclusive tem algumas câmeras fotográficas hoje que tiram foto do nosso campo áurico em torno de nós, dessa energia. E sim, quer você queira ou não, essa energia está influenciando na sua vida. Exemplos: quando você encontra alguém, antes da pessoa falar nada, as suas auras já se comunicaram. Então, isso explica o porquê que às vezes você encontra alguém, ela não precisa falar nada, mas não bateu. Ou bateu, deu match. Não só fisicamente quando você encontra alguém, mas quando você pensou em uma pessoa, pegou o celular e tem uma mensagem dessa pessoa. Sim, vocês estão se comunicando além desse corpo físico, e sim, a gente também está se comunicando além desse corpo físico, eu e você, aqui nesse vídeo. Quando eu compreendi como que a minha aura estava impactando os meus relacionamentos e a minha vida através do desenho humano, eu consegui virar algumas chaves. Por quê? Uma das maiores ilusões é que as pessoas sentem igual a gente sente, ou o que é óbvio para mim, a forma de sentir, ou o que eu percebi com aquela pessoa, outra pessoa não vai perceber a mesma coisa, porque as nossas formas de sentir, as nossas auras, elas são diferentes. E quando eu aprendi isso, tudo mudou, porque você para de cobrar do outro que ele tem os mesmos insights que você, as mesmas percepções. Cada ser humano, ele é muito único. E o desenho humano, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre a diferenciação, sobre o quanto cada pessoa é única e a gente deve voltar para dentro para ouvir as nossas próprias respostas, ouvir o que o nosso corpo está nos dizendo. E uma das maiores impactos, assim, do desenho humano é o tipo áurico. Então, são 4 tipos áuricos: manifestador, que é 9% da população, gerador, que podem ser tanto geradores puros quanto geradores manifestadores. Os dois tipos são gerador e correspondem a 70% da população. Os projetores, que correspondem a 23%, e os refletores, que correspondem a 1% da população. E quando você aprende como que o seu tipo áurico está impactando o outro, tudo muda. Por quê? Por exemplo, eu sou manifestadora. E a aura dos manifestadores, ela é fechada e repelente. Parece horrível, né? Mas não é, juro. O que isso significa? Que as outras pessoas, elas não têm tanto acesso a você. Então é muito comum, uma das coisas que eu mais ouço é: o que você está pensando? Nossa, é difícil de saber o que você achou ou não. Claro que se eu dou abertura para a pessoa, eu consigo me expressar, mas ao mesmo tempo a pessoa, ela fica sempre com aquele pé atrás, e por isso que uma das estratégias é informar. Sempre tá comunicando e dizendo pro outro o que você tá sentindo, quais foram os seus insights, o que você tá pensando, porque o outro, ele não consegue ter tanto acesso assim a você, por essa aura mais fechada e mais repelente. Porém, por que, né, dessa aura? Porque o manifestador, ele veio muito aqui para abrir caminhos. E se fosse fácil de acessar essa aura, essa informação, seria muito fácil do manifestador ele se perder na opinião dos outros, no que os outros acham, que ele veio aqui para fazer coisas diferentes. Então, se ele não tivesse essa aura mais fechada, atrapalharia o seu caminho. Já diferente dos geradores, que tem uma aura aberta, envolvente, são aqueles nutridores que estão sempre se comunicando com o outro de uma maneira a cuidar do outro. É muito fácil de acessar os geradores, né? Eles estão sempre ali disponíveis e abertos para essa troca, essa interação. Claro que tem inúmeros outros fatores do mapa, mas o sacral,
né, que todos os geradores têm esse sacral definido, ele está sempre atraindo tudo e todos ao seu redor. Então, é uma aura que atrai muitas pessoas, é muito magnética, né? Então, as pessoas acabam sendo atraídas por essas pessoas de alguma forma. E os projetores têm uma aura penetrante, focada e penetrante. O que isso significa? Que eles conseguem, principalmente no 1 a 1, tá ali com a pessoa e ir direto para o que a pessoa está sentindo, para quem era o outro. Eles estão aqui para realmente ter esse olhar sobre o outro. Quem é o outro? Eles têm uma dificuldade muito maior de se verem. Então, quem sou eu? É uma pergunta difícil de responder, mas quem é o outro? Eles conseguem responder numa facilidade quando estão alinhados, né? Eles chegam no lugar e já conseguem saber exatamente como direcionar as pessoas, sabem profundamente ler o outro. Então, é uma aura que ela entra no outro e ela realmente, o outro se sente muito acolhido, né? Tipo, caramba, aquela pessoa realmente soube me ler tão bem, teve uma conexão tão forte. Isso se o projetor seguiu a estratégia dele de aceitar o convite. Porque se o outro não permitiu essa entrada, o que o outro vai se sentir é invadido. Por isso que o projetor precisa aprender sobre essa estratégia de aceitar o convite para dar e compartilhar essa leitura. E os refletores, eles têm uma aura como se fosse um grande teflon mesmo, que ele consegue experienciar tudo. Ele vivencia aquilo e solta, vivencia aquilo e solta. Então são grandes camaleões que entram no ambiente e conseguem viver totalmente, se tornando aquela energia em si, mas eles também têm uma facilidade de limpeza muito profunda se eles permitem os seus momentos de se esvaziar e de soltar, com essa conexão com todos os seus momentos de conexão, onde eles conseguem soltar tudo aquilo que foi vivenciado para que eles consigam ter novas experiências e novas oportunidades, novos momentos. Então são pessoas que vieram mesmo para vivenciar tudo de uma maneira muito única e muito profunda, porque eles conseguem sentir tudo e todos como ninguém. Então, ele sente a energia daquele ambiente, daquela pessoa, como se fosse ele, como se fosse um próprio espelho, um reflexo. Então são pessoas que estão aqui e sentem de uma maneira muito profunda. Se você não sabe qual é o seu, tem aqui na descrição o link para você calcular, e também eu vou deixar aqui os links para você se aprofundar no seu tipo áurico. Mas o que é importante saber é que cada um vai sentir de uma forma muito única, muito profunda. A gente está sim se comunicando o tempo todo. Não existe essa ilusão de, então eu vou me proteger, então eu não vou falar com mais ninguém porque o fulano de tal vai entrar na minha aura. Isso é impossível. A gente está aqui para realmente ter essas trocas, né? A gente vai estar sempre trocando um com os outros, né? Esse é o maior propósito da vida. E o micro, ele é igual o macro, né? Então, da mesma forma que a gente tem os planetas no macro, ou a gente temos nós, seres humanos aqui, também tem o micro, que é o meu corpo humano, por exemplo, com várias célulazinhas. E, por exemplo, a célula do meu coração, ela é muito diferente da célula do meu fígado, da célula do meu rim, e não tem melhor e nem pior, né? E a minha célula do rim não pode falar, então eu não vou trocar nenhuma informação com nenhuma outra parte do corpo, porque a célula do coração não merece a minha energia. Não tem como, né? O nosso corpo, ele tá trocando em si só todas essas energias, todas essas informações, e isso é a vida, é essa troca. E a vida, ela é sobre essa oportunidade que nós temos, sobre aprender com as experiências e não querer fugir delas, né? É muito mais do que eu me fechar na minha casa e me trancar e tapar meu umbigo porque ninguém pode interagir comigo. Isso é uma ilusão, porque a gente tá interagindo o tempo todo, a não ser que você mora, sei lá, num deserto, isolado, talvez, e, sei lá, delete todas as redes sociais e queira sumir do mundo, você talvez consiga isso, mas acho bem difícil. Até porque, por exemplo, no meu prédio,
Tem a pessoa que mora no apartamento em cima de mim, apartamento embaixo, do lado, então a gente tá interagindo com o todo o tempo todo. E eu acho que a pergunta não é como eu fujo disso, dessas interações, mas o que eu posso aprender com essas interações e como usar a minha forma de interagir ao meu favor. Então, se eu sei que a minha aura é mais fechada, como que eu posso lidar com isso para melhorar as minhas relações? Então, qual que é a estratégia? Informar. Então, eu comunico. Então, eu melhoro a minha comunicação. E quando eu faço isso, parece simples, né? Mas os manifestadores aqui podem dizer que não é tão fácil. Mas quando a gente coloca realmente essa estratégia em prática, a vida toda muda. Porque a gente passa a usar o que tem em nós ao nosso favor, ao invés de tentar mudar e nos adaptar, porque a sociedade diz que é melhor o que a gente tem que fazer. Então é isso, me conta aqui os seus insights em relação a isso, a como você percebe a sua aura influenciando o seu dia a dia, porque eu adoro saber. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui porque tem vários vídeos falando sobre tanto quanto desenho humano, quanto várias ferramentas de autoconhecimento, com o propósito de que a gente consiga se perceber cada vez mais no nosso dia a dia e usar aquilo que a gente tem em nós ao nosso favor.